E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje vai sair alguém. A gente tá na semana elétrica, que é o que eu acho que o termo que eles definiram aí pra não falar semana turbo, que é o que eles usam no Big Brother. Teve formação da reta aí no sábado, hoje vai embora alguém. Aí faltam menos de 3 semanas, eu acho, pra acabar o programa. Estamos aí em ritmo de reta final, graças a Deus. Inclusive, o jogo da Copa tá acontecendo neste momento onde eu gravo, então barulho aqui já é normalmente complicado, mas talvez fique um pouco pior. Eu que me rale depois pra tentar editar e tentar tapar, se bem que né, é muito difícil, às vezes eu não consigo. Mas enfim, bora comentar sobre o programa. Depois que a gente teve a formação da reta no sábado, a Morena ficou muito chateada com o Jackson. Eu não entendi o porquê que ela resolveu trazer isso agora, porque eu vou falar sobre isso depois, o que eu achei dessa momento dela com ele ali. Porque ela falou que a justificativa dele pra ter indicado ela foi desrespeitosa, ela se sentiu ofendida, porque quando ele indicou ela, ele disse que ela ia sair com qualquer. Provavelmente ela ia sair com qualquer pessoa ali. Assim, pelo que a gente tá vendo agora, não é, sabe, tá ali entre ela e o Vivão, depois eu também vou falar quem eu acho que sai, mas foi a justificativa que ele deu lá e falou que era por conta do estilo de jogo dela. Basicamente, ele disse que ela era uma planta, o que vindo do Jackson é difícil de engolir. Cara, nesse lado eu entendo ela. E se eu fosse chamado de planta pelo Jackson lá dentro, cara, não tem espelho, sabe? Aí ela falou que ele foi frouxo quando ele deu essa justificativa, porque ele quis evitar confronto com o grupo da Sheila e quis meio que fazer uma cena pra eles ali, tipo, ai, eu estou aqui jogando, indicando uma planta, alguma coisa assim. E dela disse que ela sempre foi leal e direta em relação a ele, assim, com todas as preocupações e tudo sobre jogo e tal. E aí ela disse que embora o jogo dela fosse calmo, a fala do Jackson expôs ela ali. Aí eu também não. Tipo assim, ó, Morena, vocês não são um grupo, então se ele te expôs na fala, é o jogo dele também, sabe? É uma coisa que ele deixou bem claro pra eles, entre aspas, que eles nunca foram um grupo e tal. Aí o Jackson reconhece que a fala dele no final da conversa ali foi mal colocada e ele pediu desculpas pelo que ocorreu e tal. Eu achei. Eu achei nada a ver isso aqui, porque a realidade é que a Morena sabe que ela, seja agora, seja depois, na próxima reta, ela tá eliminada já, sabe? Não tem mais o que fazer pro grupo deles, tanto ela quanto o Vivão, quanto, enfim. Vivão tá tentando colar na Sheila ali pra ver se ele arranja uma vaga na final, descola um quarto lugar, alguma coisa assim. Pra mim é a realidade. Mas a Morena, tanto é que depois ela tava falando pra ele, depois da formação da reta, que ela tava preparada pra sair. Se ela tivesse que sair. Ai, porque não tem mais. Na festa também, ela teve uma conversa com o Jackson, eles estavam se lamentando sobre qual rumo que o jogo tomou, mas não sei o que. Então, ela realmente deve ter se sentindo. Ela deve ter se sentido atacada com a fala dele, mas eu achei que a essa altura do campeonato, tipo, que diferença faz? Sabe? Esse é o ponto. Porque a realidade é que a Morena, como ela vem agindo nos últimos tempos, ela já jogou a toalha tem muito tempo, porque ela não rende mais nada na casa. Uma hora ou outra ela fala numa formação de reta pra Bianca que, ai, é as plantas se atacando, porque, ai, eu não gosto do seu comportamento, não sei o que, não gosto de você. Mas faz muito tempo que ela tá muito morna, sabe? Justamente pelas respostas que eles vêm tomando, não só ela, quanto, obviamente, o grupo inteiro dela. Então, eu achei, sei lá, perda de tempo essa discussão dos dois ali. Depois, na tarde do outro dia, ainda sobre esse assunto, ele foi pedir desculpas pra ela de uma forma melhor, digamos assim, porque ali no momento ele só falou, realmente foi mal colocado e já saiu acho que pra evitar alguma discussão. E depois ele vai falar que ele tá muito abalado psicologicamente e tal, numa outra conversa que ele tem com a Sheila, acho que ontem, se eu não me engano. Mas aí com a Morena, ele tava falando que ele mencionou que mesmo ele tentando brincar, a pressão de ser um alvo constante na casa é muito pesada, e ele é um alvo constante acho que nas 2 últimas semanas, porque até então pouco se falava, tipo, dele, assim, sabe, colocando como alvo. Eu acho que, assim, eu acho até um pouco esquisito ele falar essa questão de, eu sou um alvo constante,
Porque em comparação com o grupo dela, que realmente todas as pessoas ali estão saindo uma depois da outra e toda semana eles estão sendo atacados, digamos assim, sabe? São alvo de fato. O Jackson falar que é alvo, eu acho tipo. Na comparação, sabe? Enfim, nas últimas 2 semanas de fato ele foi muito alvo, mas antes eu acho que não faz sentido. E aí ele diz que é muito difícil saber que a maioria dos participantes vota nele e deseja a eliminação dele. Que ele tava falando que não tem clima pra festa e não sei o que ele não ia nem se divertir. Eu falei, cara, assim, mais um momento onde parece que ele não sabe pro que ele assinou o contrato ali dentro. Me desculpa quem gosta, mas reality show é assim. Talvez vai chegar um momento onde você não tá num grupo que tá ganhando, ou você não tá num grupo que tá dominando ali, as pessoas vão querer que você saia. É o rolê do jogo. É a pressão do programa, sabe? Do reality show. Então, é umas reclamações que não, sabe? Eu fico me perguntando, será que ele sabia onde ele tava entrando? Será que ele achou que ele tava entrando no Big Brother, sabe? Que é muito mais de boa. E mesmo do Big Brother, sabe? As pessoas vão querer que você saia em algum momento. Se você não tiver nesse grupo que tá ganhando, muito provavelmente vai até o final e acaba sendo a maioria no final das contas. Então, você sabe, é umas coisas assim, um pouco sem sentido. E aí ele falou ali que confessou pra Morena e pro Vivão, que ele tava conversando com eles, que se faltasse um mês pro fim do programa ainda, ele provavelmente ia pedir pra sair. Ele quase fez isso da outra vez, quando faltava mais de um mês pra acabar o programa, acho que não era nem na metade do programa ainda. Ele disse que ele não ia suportar ficar tanto tempo ali sob pressão, mas aqui abrindo o adendo e fazendo parênteses. Dá pra notar na cara dele, porque, gente, o Jackson, quando entrou, parecia uma pessoa, e nas fotos de divulgação, o jeito que esse homem tá lá na casa, ele tá chupado, acabado. Dá pra ver no rosto dele. A olheira, a expressão caída, sabe? A pressão que o confinamento fez. Só que, mais uma vez, eu acho que é um programa que não é pra ele. Não é pra personalidade dele, não é pra ele não quer se comprometer, dá pra ver, sabe? Dá pra sentir isso. Mas mais uma vez, você assinou um contrato sabendo que, ou não sabendo, se enfiou num lugar que, né, enfim. Ele diz que prefere se isolar a forçar trocas falsas com pessoas que ele sabe que estão falando por trás dele. O que é uma estratégia, é um jeito de levar o jogo, mas mais uma vez, reality show é isso, é aquela coisa de você saber, não saber, tá constantemente perguntando e se preocupando em quem que eu posso confiar, quem é que vai estar falando mal de mim por trás, quem são meus aliados e tal. Até onde eu posso ser aliado deles, até onde essa aliança vai, porque você sabe que no final só uma das pessoas ganha, e mesmo que vocês cheguem juntos até um top 6, tem uma hora onde vocês vão ter que se votar, vão ter que se apontar, enfim. Então, mais uma vez, acho que ele assinou o contrato não sabendo exatamente onde é que ele estava se enfiando. Porque eu fico me questionando, tipo, o que o Jackson foi fazer ali dentro, sabe? Se ele é uma pessoa tão avessa a brigas e tal, e depois da conversa com a Sheila, ele fala um pouco sobre isso. Mas, cara, todo mundo que viu no mínimo uma edição de reality show sabe que uma hora ou outra o caldo vai engrossar ali dentro. Então, você tem que estar preparado para isso quando você entra. A edição de ontem mostrou a treta do JP com a Bianca pelas as maquiagens ali, que teve todo aquele rolê dele na outra festa, domingo passado, indo lá, mexendo nas maquiagens dela e tal, e depois ela teve toda aquela briga, dela ter ficado revoltada, não sabia quem era, achou que era a Nathalie e o Vivão. Enfim, aí a Sheila repreendeu ela também, o que eu achei ridículo pela reação dela, tipo, deixa a menina se sentir do jeito que ela tem que se sentir, sabe? Ela tem que, sabe, ser síndica até das reações das pessoas. Enfim, mais uma vez. Mas aí o VAR passou, que foi o JP, que era uma das pessoas que fez isso, e que Dona Sheila estava incentivando a fazer isso com as maquiagens da Luísa. Eu vi muita gente dizendo aí que era da Bianca, mas a parte que passa no VAR, a Sheila estava falando da Luísa, das pertences dela e não da Bianca. O que eu acho ridículo de qualquer jeito, porque eu acho que já deu o que tinha que dar, esse negócio de pega pertence disso, pega aquilo, ou desarruma a casa, sabe, a gente já viu isso 30 vezes, nessa altura do campeonato. E outra que, mais uma vez, se pegassem alguma coisa dela e desarrumassem a cama dela, eu queria ver o show que ela ia dar. Enfim.
Aí a Bianca ficou revoltada com o JP, a discussão dos dois ali foi, que foi no pós-votação da formação de sábado, e durou um pouquinho até o outro dia, foi porque ele tava falando pra ela que, quer dizer que a gente é amigo, beleza, de pedir desculpas e tal, e caramba, você vai levar isso além do que você deveria estar levando? Porque um bem material é maior que uma amizade. Aí eu falei, amizade também não é pra tanto, né? Enfim, mas eu achei que ela deu uma exagerada ali, mas eu entendo ela se sentir até um pouco traída, porque, pô, ele podia ter contado pra ela depois, sabe? Aí eu acho que se ela tivesse reagido demais, aí eu ia estar um pouco mais do lado dela. Mas sabe? Eu entendo, acho que também é uma briga onde, sei lá, também não tem certo e errado pra mim, sinceramente. Aí a gente tem a conversa da Sheila com o Jackson, já ontem, que eu achei, nossa, gente, assim... Mas ali, dá pra ver que ele tá realmente abalado com a pressão do confinamento, mas eu achei um exagero ele ter chorado, embargado a voz, e nossa... Eu falei, gente, é pra tanto isso, sabe? Porque ele, desde a dinâmica do Dudu, ele falou que ele queria conversar com ela, porque ele chamou ela de mal educada na dinâmica, os dois bateram boca, ele ficou revoltado, ela também, enfim. E daí ele queria esclarecer, porque o Jackson é uma pessoa muito da conversa. Isso, inclusive, isso é uma das coisas que irrita ele lá dentro, as pessoas não conversarem e brigarem. Só que se a gente tivesse um reality show só de pessoas que conversam, não ia ter nada pra assistir. Ele disse que ele não sabia o que ela tinha passado na vida, pra ter esses comportamentos e tal. E aí ele já começou a embargar a voz. Eu tava assistindo, eu falei, gente, sabe, precisa tanto isso. Aí ela disse, não, esquece o que aconteceu. E aí eu vou te explicar como é que eu funciono. Porque eu sou uma pessoa que às vezes eu fico arretada ali, mas eu não levo pro coração e eu não fico muito. Ela não fica muito rendendo aquilo ali dentro dela, que aquilo ali bate e passa, como quem diz assim. Que é da natureza dela, que ela é muito risonha e tal, e tenta levar as coisas um pouco mais de boa. E aí, mais uma vez, ela disse que ela ficou arretada por ele ter chamado ele de mal educada, porque o TDAH dela é assim. Eu acho desnecessário que tudo que acontece, ela justifica muita coisa dela lá dentro com o TDAH, como se não existisse medicação, como se não existisse tratamento. Tudo é o TDAH. Me incomoda isso, sabe? Porque aí a gente tá falando de um transtorno psiquiátrico, uma doença, enfim, alguma coisa assim. Não sei exatamente a definição do que é, mas fica colocando tudo a culpa em cima disso, age desnecessário, sabe? Desnecessário. Até se a gente falar em questão... Eu sei que a gente não tem que falar muito de pauta, mas até se você for falar da questão da pauta do TDAH, é um pouco desnecessário, porque tudo ela justifica lá dentro com isso. Virou uma muleta dela para justificar muitas atitudes dela, tudo é o TDAH. Eu acho... Ai, não, desnecessário isso, enfim. E aí ela diz que o que falam... Ele falou que o que falam dele lá dentro incomoda muito ele, atinge muito ele, porque ele não sabe separar as coisas. Para ele não existe o jogo é jogo e o pessoal é pessoal. E aí é uma questão que eu até me identificaria, porque eu acho que eu também não seria uma pessoa que não ia conseguir separar as duas coisas lá dentro. Cara, tem certas pessoas que levam um pouco, tipo, você não... É porque é um jogo com pessoas e você falando muita coisa ali dentro, tendo que se apontar e tal, é muito difícil você separar. Igual se a Sheila virasse pra mim e falasse que eu sou mau caráter, igual ela fez com o Vini, a mulher ia morrer pra mim lá dentro. Sério. Aí depois em querer me abraçar, não. Gente, eu não consigo. Então, mas eu entendo que tem pessoas que conseguem separar e levar aquela coisa do tipo, não estou falando de você no pessoal, estou falando de você no jogo. Enfim, mas eu consigo entender, mas eu acho que eu não agiria assim. Então eu entendo ele quando ele fala sobre isso agora. E aí ela falou pra ele, esse é o seu... então, tá vendo? Isso é o problema, que você não separa e tal. E depois ele citou que ele teve uma criação que... Aí também é um ponto que foi interessante pra mim ouvir isso, porque ele fazia alusão a coisas na vida dele, que ele nunca entrava em detalhes, sabe, ao passado dele e tal. Só que ele nunca falava disso lá dentro 100%. E aí ele falou que ele teve uma criação com muito grito e briga, e que isso... E ele foi uma pessoa muito reativa também por conta disso, só que isso não fazia bem pra ele, então ele mudou de uns últimos anos pra cá.
pra virar essa pessoa mais calma, mais tolerante, mais comedida, enfim, mais tranquila, digamos assim, pra saber levar essas situações, e por isso que isso atingia ele muito lá dentro da casa, porque ele não gostava de briga. E a Sheila diz que a dela também, que ela entende, porque a dela também foi muito assim, que ela também é uma pessoa que não gosta muito de briga. É só que um adendo meu, apesar dela incentivar as pessoas a brigarem lá dentro. Enfim, vai entender. Eu acho essa relação deles tão esquisita, porque um fala tão mal do outro por trás. Ele fala que o jogo dela é sujo e que ele não entende das pessoas estarem gostando, que ele jamais faria o que ela tá fazendo, que pra ele isso é inaceitável, ele já falou isso várias vezes. E em contrapartida, ela fala muito mal dele por trás também, inclusive no dia da dinâmica do Dudu. Ela tava tirando do baú, digamos assim, frases problemáticas dele, coisas que ele falou aqui, aqui e lá, assim, assado, em dados momentos do programa, o que eu particularmente achei oportunismo. Ela não ter falado isso na frente dele, não ter confrontado ele com isso. E B, ela ter tirado isso do baú agora. Porque se eu ouço uma coisa que me incomoda e eu acho problemática, ou eu falo na hora, ou eu fico quieto. Num contexto do reality show, tirar isso pra atacar a pessoa depois, usar de arma, vira isso. Eu não tô falando porque isso me incomoda, eu tô falando pra usar de arma contra a pessoa. Eu acho um baita de um oportunismo, mas mais uma vez, mais uma coisa que a Sheila faz à torta e à direita. Ela tira coisas das pessoas quando convém pra ela. Aí ontem o Matibala, pra quem sabe, comentarista aí, pra quem não conhece do Twitter, tinha postado que um spoilerzinho de que amanhã a gente, que seria hoje no caso, a gente ia ter um dia de spa com massagem pro povo do reality. E realmente aconteceu hoje, que inclusive foi uma ação patrocinada. Eu fiquei, gente, é tudo que este grande elenco que tá rendendo demais precisava. Um spa com massagem. Inclusive, a ironia disso ser durante o patronado do Jackson como patrão. A gente tem um spa com massagem, sabe? Se fosse roteirizado, não ia ficar mais perfeito do que isso. Tipo, nossa senhora, tudo que o povo precisa. Mas teve uma ação patrocinada que o Jackson foi, como era o patrão e podia levar mais 2 pessoas. Ele levou a Morena e a Bianca junto com ele pra terem ali um dia uma tarde de spa. Inclusive, eu acho que eles estão tendo nesse presente momento, enquanto eu gravo o vídeo aqui. Na festa de ontem, que foi uma festa com tema México, tava muito bonita a decoração, inclusive. O Jackson e a Morena tava numa vibe muito derrotista, assim, na festa. Já é a vibe, principalmente que ela vem tendo nos últimos tempos, como eu falei antes. É o Jackson falando que já cumpriu o que ele queria cumprir ali dentro. E aí eu fiquei me perguntando, tá, o que você cumpriu exatamente? Qual era a missão, Jackson? Que eu não entendi até agora. E a Morena, mais uma vez, disse que ela estava pronta para sair, que eles não têm mais o que fazer ali dentro se o grupo da Sheila for favorito mesmo. Isso aí ela falando ali pra, sabe, tipo, não se dá 100% como derrotada, porque eles sabem que o grupo da Sheila é favorito e que ele é favorita, sabe? Pelo menos o Jackson eu não tenho certeza, porque agora ele tá voltando, ele tá mais confiante, mas a Morena sabe que ela tá na lona, sabe? Então ela tá falando ali, esse for o favorito, só pra não dizer que, tipo, as pessoas jogarem na cara dela, tá desistindo, sabe? Aí por isso que ela fala, se eu sair e tal, porque acho que na cabeça dela ela tá 100% preparada pra ir embora hoje. Aí numa conversa na festa também, numa conversa com a Sheila, a Mari tava falando que ela tava muito pensativa sobre as prioridades dela. Por quê? Que ela tava conversando com o Matheus antes, que o jogo tá afunilando, agora o outro grupo tá praticamente todo eliminado. Eles vão ter que se votar, igual já tiveram que se votar agora. Apesar de eu ter achado uma palhaçada, porque a Sheila combinou com uma coisa totalmente anti-jogo, deles votarem cada um em um deles, para as outras pessoas terem que decidir quem vai, mas enfim. E aí a Mari falou que ela sempre conversa de jogo mais com o Matheus do que com as meninas, a Luísa e a Bianca. Ou seja, ela tá com quem quer dizer ali, minha prioridade é muito mais ele. Eu, particularmente, acho que ali, obviamente, ela também entendeu que Sheila é a favorita, Matheus está grudado em Sheila, então ela precisa estar perto dos dois. Burra ela não é. Muito longe disso. Mari é muito esperta. Mas aí eu fiquei me perguntando, em termos de convivência, o que a gente vê mais ali dentro, inclusive ela colocou a Luísa como a parceira, a top 2 dela em uma das dinâmicas, uma que eles tiveram que fazer em duplas ali.
Cara, a Luísa não era o top 2 dela? Isso mudou quando? Porque pro público não ficou muito claro isso, sabe? De quando mudou e quando o Matheus, ela começou a considerar o Matheus e a Sheila mais prioridades dela. E o JP? Cara, ele é a pessoa que eles vão descartar, assim, é o primeiro a ser descartado. Inclusive a Sheila já falou isso. Que ele ia ser o primeiro a ser descartado e... você ia ser o primeiro que eu ia votar e tal. Só que aí aconteceu essa semana a situação e tal do Vivão, acho que foi semana passada, inclusive, a situação do Vivão, e aí isso mudou o rolê dela, a síntese de pensamento dela ali, e ele já não virou mais a prioridade dela pra sair agora. Depois a Sheila tava falando também na festa pro grupo dela que a Morena vai sair e eles têm que abraçar o Vivão. Pra ele não ficar sozinho, não se sentir sozinho, não sei mais o que. Inclusive, nesses últimos dias, ela tá num negócio demais com o Vivão pra lá, Vivão pra cá, Vivão aqui, Vivão acolá. Toda hora ela tava falando, inclusive depois no quarto, ela falou a mesma coisa quando eles estavam ali no quarto do trampo, que eles tinham que abraçar o Vivão porque a Morena ia sair, inclusive ela falou que a Morena ia sair na cara dela. Aí depois quando ela é chamada de soberba, ela não concorda. Mas também não é muito diferente do que ela fez, porque ela fala na cara das pessoas que as pessoas vão sair toda santa semana. Ela tem feito isso, acho que desde o primeiro mês do programa. Só que é Vivão pra lá e Vivão pra cá agora. Aí eu pensei, tá, é os teus aliados, sabe? Tipo, é inclusive uma fala dela que tem gerado um pouco de polêmica nas poucas pessoas que estão repercutindo o reality no Twitter e no Instagram. É que ela falou que ela queria o Vivão na final por uma questão de representatividade, caso ele conseguisse chegar lá. Ela ia gostar. Eu falei, nossa, você tem 5, 6 aliados aí pra também chegar na final com você, ou, sabe? E aí você tá falando que o cara ali, sabe? Aí ela deu, é pela questão da representatividade e tal, se ele chegasse lá. Mas eu, se fosse aliado dela e tivesse vendo isso, eu ia me sentir mal, sabe? Tipo, tá querendo falar que o cara aí que tá com o grupo todo, sabe? Tá tirando isso da onde agora, minha senhora? Enfim. Na festa também a gente teve o JP falando sobre o Jackson ter sido... Antes dele entrar, ele falou que o Jackson era um grande favorito, que tava repercutindo muito no Twitter, as pessoas estavam falando dele, meu campeão, meu policial, não sei o que, meu policial, ele falou. Eu falei, porque eles estão se perguntando muito do porquê que o Jackson tá voltando, Sheila também tá... Quando a Nathalie saiu, ela ficou muito indignada, jogou na cara dele, que a Nathalie merecia ter ficado, porque ele não faz nada e tal. Ou seja, existe uma revoltazinha nas pessoas ali do porquê que ele tá voltando tanto se eles acham que ele não joga absolutamente nada. Como a Mari, quando indica ele, fala que ele não merece estar ali porque ele não fez nada e tal. E aí ele falou, o JP tá falando na festa, quem sabe seja por isso. Mas eu acho tão... Eu achei nada a ver ele jogar isso, porque assim, coisa da primeira semana, quando ele não tava no programa ainda. Então, realmente, nos primeiros dias, as pessoas gostavam do Jackson, porque ele foi muito apontado naquela primeira dinâmica, quando eles entraram, dos shots de bebida lá, que eles tiveram que tomar e apontar a pessoa que eles menos curtiram ali, nasquelas impressões iniciais. E porque o Jackson era bonito, e a gente sabe que a maior parte do programa é o público feminino, que gostou dele, porque era o fetiche com o policial também, logo no comecinho do programa. Mas aos poucos, quando o programa foi se desenhando, isso foi caindo muito, apesar de que hoje ele já voltou a estar um pouco em alta, porque é o único contraponto da Sheila lá dentro, sabe? Tem gente que gosta do fato dele ser uma pessoa educada, que não se envolve em polêmica e que não responde às pessoas da mesma maneira, enfim. Tem uma parcela da galera que curte isso. Mas é muita informação da primeira semana, então eu não entendi o JB trazer isso agora. Acho que vai mais confundir as pessoas lá dentro, o grupo dele, do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo, eu não acho que seja justificativa, porque as pessoas falavam que ele era favorito na primeira semana do programa, enfim. Mas, a termos de constar, ele falou isso aqui na festa. E agora, para finalizar, aí a gente tem uma eliminação hoje, as enquetes estão quase empatadas. A Morena e o Vivão são as duas pessoas que estão ali disputando quem vai sair pro JP. Até então tá tranquilo, ele tá com 40%, 50% das enquetes. Morena e Vivão estão ali com 26%, 28%, às vezes um 29%. Umas enquetes dizem que ela vai sair, outras dizem que ele vai sair. O que eu acho, quem eu acho que vai sair é a Morena. Por quê?
porque o Vivão tá mais próximo da Sheila nos últimos tempos, se bem que eu acho que tem sido mais um demérito pra ele e pra ela também, porque ela tá voltando atrás em muita postura dela lá dentro por conta dele, a proximidade que os dois têm e tal, do quanto ela considera ele por conta da representatividade e tal, de projeto social, ela já falou isso algumas vezes, então eu acho que tem sido mais um tiro no pé pra ela do que qualquer outra coisa. Só que a galera parece que vai tentando levar ele junto. E eu acho que a Morena, além dela não ter feito nada nas últimas semanas, ser uma presença irrelevante, ela também é um ranço antigo do povo. Muito mais do que o Vivão. Porque ela foi patroa antes, ela já é alguém que o povo já tem um rancinho há muito mais tempo. Então, pelo que eu tô vendo de comentário no Instagram, que eu fui ler as postagens lá pra saber qual é o que a cabeça do povo tá pensando. Porque essa reta tá um pouco mais imprevisível entre os dois ali. Então eu acho que ela vai acabar saindo por conta disso. Quem eu quero que saia, eu queria que saísse o JP, sinceramente. Mas aí tem uma galera falando que ele não merecia sair, porque inclusive a Sheila tem levado um pouco de... Não vou falar esculacho, mas algumas pessoas têm ficado um pouco irritadas com ela, inclusive nessas postagens que eu li no Twitter. Muita gente falando que o que ela fez nessa última treta, onde tem a treta da maquiagem, onde ela incentivou o JP a falar, a fazer as coisas ali, e depois ela tirou dela da reta, digamos assim, não falou que ela tava ali incentivando, sabe? Depois foi até expor ele pra Bianca, foi meio ridículo, e se foi mesmo, sinceramente, porque, mais uma vez, ela não dá a cara a tapa pra falar o que ela quer falar e abraçar as atitudes dela lá dentro. Como quando foi a treta do cigarro, por exemplo, há muito tempo atrás, onde ela não contou que foi ela na época. E se tivesse tido a oportunidade, eu acho que ia ter jogado tudo no do Matheus, enfim. Porque esse é um problema que Sheila tem também. Ela é uma pessoa que ela foge das tretas, tudo é muito nos risinhos ali, nas coisas, porque na hora de brigar, ela briga no ao vivo, se a pessoa afrontar ela. Se a pessoa vir pra cima, ela vai tentar, sabe, disfarçar, dar risada, fugir, não levar a sério, que é o que ela fazia antes. Eu acho que agora, pela pressão do confinamento nesses últimos tempos, ela tem entrado mais em conflito com o povo e tem tentado discutir mais com as pessoas. Como a gente viu com a Nathalie aí na última formação, que a Nathalie saiu e tal. Enfim. Mas assumir as coisas que ela faz é uma coisa que é difícil. Muito difícil. Ou seja, tem muita gente que não quer que o JP saia justamente porque ele foi injustiçado por essa coisa que a Sheila fez e tal. Eu também acho que não muda nada, sinceramente. Acho que dos três, quem menos tá rendendo agora é a Morena, no final das contas. Então, eu também quero que ela também, se sair, não vai fazer diferença. Então, eu acho que pode sair a Morena mesmo, sinceramente. Eu acho que se o Vivão sair também, porque ele tá lambendo a Sheila demais agora, também não vai fazer diferença nenhuma, então... Bom, por enquanto é isso. Como eu falei, hoje a gente tem a eliminação. No cronograma do programa que eles lançaram ali na artezinha, não tem que hoje tinha outra formação. Eu acho que não vai ter, porque não estava escrito ali. Mas vamos esperar aí para ver se vai ter no programa ou não. Eu acho que não vai ter, porque de qualquer jeito já ia ser terça agora. Eu acho que vai seguir normal. Acho que vai ser na terça mesmo e aí quinta a gente tem a eliminação. São os últimos 18, 17 dias do programa e, como eu sempre venho falando, não tem muito conteúdo, mas vamos seguindo com o que a gente tem, aparecendo quando der pra aparecer. Curtam, comentem o que vocês estão achando dos últimos acontecimentos do programa e eu volto qualquer hora, provavelmente na quarta-feira, para falar da formação de terça. E, mais uma vez, por enquanto é isso. Obrigada aí, galera, e fui!